tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio para conversar um pouco mais sobre World Building. E hoje irei falar sobre a Ilha Arquivo ou File Island, né? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma técnica que eu gosto de chamar de Shrink, ou a técnica que a gente usa para diminuir as coisas. Quando a gente fala sobre o universo, e no caso, cartografia de uma forma geral, normalmente a gente tem as regiões mais para o norte, mais para o sul, muito frio, as regiões mais medianas, mais calor, como acontece muito aqui no nosso mundo real. Só que às vezes temos alguns fatores fantásticos ou nonsenses que nos permitem que coisas diferentes aconteçam. Só que o ponto mais importante aqui não é necessariamente o nonsense ou o fantástico, mas sim uma coisa chamada em lógica estabelecida. Já falei um pouco mais disso no episódio de nonsense, mas o que é a lógica real e a lógica estabelecida? A lógica real é quando o escritor, escritora, o mestre, o world builder, a pessoa que está fazendo aquele cenário, aquela história, utiliza da lógica do planeta Terra para justificar as suas coisas. Numa fantasia mais moderna, ou no caso de uma história contemporânea, ou num sci-fi não tão futurista, a pessoa, quando utiliza da lógica real, faz com que a lógica precisa ser a lógica do planeta Terra. Porém, quando nós falamos de lógica estabelecida, é quando existe uma premissa naquele universo que torna real aquilo. Mesmo que não faça sentido pra gente, não tem problema, porque se faz sentido pro universo estabelecido, então perfeito. Aí a lógica real daquele universo é a lógica estabelecida previamente. Então aqui na Ilha Arquivo a gente percebe dois elementos importantes nisso. O primeiro é o próprio Shrink, que a gente tem, no caso, a diminuição do globo como um todo. Como vocês podem ver na imagem, nós temos a região mais ao norte, gelada, que vai diminuindo até chegar, no caso, diminuindo as latitudes, longitudes, chegando mais perto do centro do planeta, onde nós temos florestas tropicais, regiões mais desérticas e assim por diante. Então, de uma forma geral, se a gente considerasse a Ilha Arquivo como uma Pangeia, algo que nós vamos discutir também sobre isso, você percebe que tem essa proposta porque mais para o norte, mais para o centro, não teria um sul, porque a ilha não é uma lingueta, e sim algo mais redondo, mais pangeico de uma forma geral. Além desse fator, existe também a lógica estabelecida, onde que, da mesma forma que existe dentro de arquivos de programa, onde nós temos um cenário X, um cenário Y, um cenário aquele outro, nós temos a diferença. Tanto que se você for ver dentro desse universo, no caso, dentro do Digimundo, especificamente mais relacionado na Ilha Arquivo, você percebe que ao entrar, por exemplo, no Santuário de Gelo, mas na parte das terras congeladas, se você sai dos grandes canyons e vai para lá, existe um limite muito bem definido. Aqui está calor, aqui está frio. E essa transição é literal. É como se você estivesse dentro de uma piscina quente e você sai para o frio. Não existe a transição térmica entre um e outro. Ah, então é possível colocar deserto do lado de gelo? Sim, porque existe o deserto gelado, né? No caso, existe o desertos quentes, desertos frios e desertos moderados. Porém, uma coisa assim, ultramente congelada para alguma coisa ultramente quente, pode existir sem ter a transferência de calor? Considerando o universo estabelecido, pode. Então, depende muito de como você for fazendo. Então, além desses fatores de universo, no caso, a lógica estabelecida e o próprio Shrink, a gente vai conversar um pouquinho sobre os cenários propriamente dito. Para a galera que assistiu Digimon Adventure, seja ele de 2000 ou dos anos 90, acho que é agora de 2023, 2024, mas agora dos anos 2020, alguma coisa aí, dos anos 90, existe aí, basicamente a Ilha Arquivo, ela gira em torno da mesma proposta. Para a galera que jogou todos os jogos, aí depende muito de qual é o cenário que você estabeleceu. Mas vamos conversar um pouco sobre a estrutura e um pouco sobre as referências do anime propriamente dito. No caso aqui, vocês percebem que o primeiro elemento que a gente vai
avançar é aqui na floresta tropical. Quando eles adentram ao Digimundo, eles aparecem dentro de uma floresta tropical. É interessante porque essa floresta tropical, se você for conseguir lembrar, existem diversos elementos de uma floresta realmente tropical. E considerando o posicionamento dela dentro dos fatores de mapa, realmente é uma floresta tropical. Só que o que é interessante aqui é não existe, se você for bater o olho e assistir o anime propriamente dito, no caso, os primeiros episódios, porque eles basicamente chegam na Ilha Arquivo, sim, depois a Mimi, quando a ilha é separada pelo Devimon, de acordo com as engrenagens pretas, tem a separação da ilha e a Mimi cai de novo nessa parte mais de floresta. Mas se você perceber que ao chegar ali, não existe uma identificação nem espacial, nem temporal. Você não percebe características específicas de uma floresta tropical, como, por exemplo, se é uma floresta tropical barra equatoriana, como a floresta amazônica, ou a Mata Atlântica, ou a floresta do Congo, ou uma grande densidade florestal, porque existe uma mescla entre uma floresta fechada e também relacionados a florestas de araucárias, que são, por exemplo, ou florestas de cocos, que você tem tanto palmeiras quanto pinheiros ali. E é legal porque, considerando o tamanho das plantas e o posicionamento, além da falta de algumas flores, também é cogitado que essa localidade corresponde também a florestas do Carbonífero, ou seja, coisas mais pré-históricas. Então é interessante que a proposta aqui dessa floresta, ela tanto é de um fator atemporal, como se você for pegar a Ilha Arquivo, é uma região atemporal, dentro do seu princípio, porque dentro da mitologia de Digimon, meio que o mundo foi criado a partir da Ilha Arquivo. Então, dentro da Ilha Arquivo possui o passado, o presente e o futuro de todo o universo do Digimundo. Então, como tem esses fatores de tempo e espaço dentro dessa origem, uma floresta que represente essa atemporalidade, esse acronicismo, onde o passado, o presente e o futuro estão juntos, onde também não existe uma relação direta entre o que é o que cada um, faz com que você identifique e perceba alguns elementos que eu acho que valem super a pena quando você for analisar. Então, no caso aqui, a floresta tropical, ela tem assim. E uma coisa interessante também que eu acho bem legal é que nessa floresta, ela é oca. Muitas vezes ela é oca, as árvores são ocas e existe placas de trânsito. O que é interessante? Sabe aquela meio que quando a gente faz um elemento, por exemplo, iceberg oco, onde parece que a história é totalmente mais profunda, mas na verdade é só a superfície? E às vezes você não entende para onde você vai, para onde você fica, principalmente no começo que você olha assim e fala, e aí começo o problema da sala branca, onde a gente vai ter futuramente um vídeo com o Ignácio Ervas falando um pouquinho sobre isso também, vai já dando um spoiler no episódio que vai ser a conversa que eu tenho com ele, vai ser algo bem interessante, mas depois a gente fala sobre isso. Mas é legal quando você vê essa confusão inicial. Como a Ilha Arquivo, ela nasceu da origem, ela é a origem de todo o universo, dentro do Digimundo, porque fala da profecia que passou a parede de fogo e dali A, B, C e D. Com isso você percebe que existe sim, não é um fator também atemporal, porque nós temos placas de trânsito ali, mas também por ser o início, tem essa confusão, não sabendo, e algo oco, porque traz toda essa ideia de atemporalidade. Seguindo um pouquinho, a gente vai para uma outra região que eu gosto bastante também, que é aqui o Koela Beach, né? Ou a bacia, ou a praia de Koela. Ali é encontrado o primeiro momento que acontece uma digievolução de verdade. Eles saíram da sua fase mais bebê para até uma fase mais infantil, onde eles começam a sair dos bichinhos pequenininhos para uns bichinhos mais grandinho, aí se torna o Agumon, Tentomon, Piomon e assim por diante. Mas a primeira digievolução de verdade para o seu formato campeão é aqui nessa praia, onde você tem
não apenas uma praia tradicional, como também tem cabines telefônicas, onde o Agumon se torna Greymon contra o Shellmon. É interessante porque, primeiramente, quando a gente fala sobre o universo, o que as crianças buscavam depois que elas chegaram ali? Comunicação. Tentar encontrar alguma coisa que pudesse trazer essa ideia. E quando chegaram lá, os telefones não tinham linha. Tanto que, sabe aquela brincadeira ou aquela expressão que é morreu na praia? Então, aqui não apenas o universo foi criado, no caso todo o world building, mas também o fato dessa praia existir um telefone que tem como princípio não ter linha é meio que a materialização da expressão morreu na praia. Porque eles saíram da floresta, lutaram contra o Kogamon, correram, fugiram, nadaram, chegaram lá, chegaram na praia e morreram na praia. A esperança morreu na praia porque o telefone não tinha linha nenhuma. Então eu acho bem legal porque a proposta muitas vezes do seu cenário, ele pode ser algo mais voltado à história, quanto a algo vivo. Existem duas linhas meio que divergentes de criação de universo, onde nós temos a criação de universo que nós chamamos de modelo Cat Messner, que basicamente é você cria o seu universo de acordo com o que o personagem vai aprendendo, ou reconhecendo, no caso, que é cria um personagem, joga ele no universo e deixe com que o universo se apresente para o personagem, que é no caso que a gente chama de in-out. Ou no caso, você cria todo o universo e coloca o personagem para vivenciar aquele que é o out-in dentro de uma filosofia, não de uma criação propriamente dita. Então, essa praia ela foi criada com o objetivo de trazer esse sentimento mais específico, que é esse sentimento de morrer na praia. Então foi criado essa praia com esse objetivo. Claro que futuramente, depois que eles voltam para o Digimon, depois de muitas coisas, eles voltam lá e falam, nossa, que momento nostálgico, porque foi nossa primeira noite aqui, papapá, sei lá o que, sei lá o que. Então tem todo um elemento que traz depois. Mas aqui foi interessante a especificidade dessa praia, com o objetivo de criar um desenvolvimento narrativo e de personagens, simplesmente pelo fato de que coloquei cabines telefônicas aqui, e agora eu tenho esse sentimento de morrer na praia. Seguindo aqui, não necessariamente a ordem, mas pegando um pouquinho mais, uma coisa que faz um pouco mais de sentido, nós temos essa parte aqui, que é a floresta mais nativa deles. E essa floresta nativa que a gente tem aqui, eles vão meio que passando algo mais, que não é meio que, é que no caso Jungle, ele é uma floresta um pouco mais densa e o Forest é uma floresta um pouco mais aberta, tem essa leve diferença. Mas eles vão meio que caminhando por esse bosque, essa floresta um pouco mais aberta, vamos chamar ele de campos sujos, que vai indo até que eles chegam num lago. Então essa floresta nativa é mais um momento de transição. Por quê? Sabe quando a gente fala sobre cena e sequência? Então, cena e sequência é algo que eu vou trabalhar futuramente em outro vídeo, também dar um spoilerzinho para o vídeo de amanhã. Mas quando a gente fala sobre a relação cena e sequência, as cenas é onde tem toda uma cena acontecendo e as sequências são as conclusões disso. E o que é legal? Depois de ter toda a luta com o Shellmon, eles saem de lá, passam por uma floresta até chegar num lago, no caso aqui, o Lago Olho de Dragão, que vai acontecer uma outra coisa. Mas essa floresta, essa transição tem muito mais objetivo narrativo, fazer uma sequência, que é o que eles vão pensar antes de chegar a tal coisa. Obviamente, durante toda essa sequência vai ter depois o acampamento lá no lago, e depois do lago vai ter um outro momento que é o Sidramon contra o Garurumon, e vai ter todos os negócios. Mas, de uma forma geral, você percebe que existe essa transição. Então essa floresta tem simplesmente o poder narrativo dessa sequência. Tanto que quando você vai criar o seu universo, você pode criar dessa forma, onde você vai criando de acordo com a necessidade narrativa. Porém, um bom escritor, um bom world builder, um bom mestre,
ele vai simplesmente pegar isso que você vai criando junto e criando as conexões passivas e ativas daquele cenário. Então, primeiramente, quando eu fiz a praia, era com o objetivo de trazer aquele sentimento. A floresta foi com o objetivo de fazer essa sequência. Agora, futuramente, eu posso trazer mais elementos que aprofundam, mas o objetivo principal é esse. Quando você cria alguma coisa, ele precisa ter um objetivo principal. E esse objetivo principal é o mais importante, mas as conexões vão trazer um flavor mais legal e uma coesão mais interessante. Porém, todas as criações precisam ter um sentido, uma função narrativa, ambientação ou de personagem. E essa floresta tem mais esse objetivo. Porém, ao chegarmos, no caso, no Lago do Dragão, do Olho do Dragão, a gente percebe que existe meio que uma coisa interessante. Nesse lago existe um trenzinho, no caso um bondezinho, onde eles ficam lá e tem toda um lago que eles tentam pescar alguma coisa e meio que X. Só que o que é interessante sobre relação a esse lago? Primeiramente, o nome, que você já pega algo interessante, né, o Olho do Dragão, e você percebe que, no caso, quem é o mestre desse lago é o Sidramon. E qual que é o ponto? O Sidramon, ele tem toda uma proposta meio que dragão serpentoide, pelo fato de ter meio que uma criatura forte como aquela, e ele vai tendo meio que com o controle daquela região, tem um meio que lago com um nome que ele está sempre de olho. Então aqui não tem um elemento muito interessante na construção de universo, porém é interessante a gente ver o nome. Onde o nome Dragon Eye Lake, ou né, Lago Olho de Dragão, traz esse simbolismo de que quem toma conta daquele lago é o Sidramon, um dragão serpentoide marinho, que ao ser, no caso, ele é atacado, porque o fogo queima o rabo dele, que parece uma folha vermelha grande, faz com que tenha todo um desenvolvimento, e no caso aqui, Gabumon vira Garurumon, e tem assim a sua primeira digievolução dentro dos princípios que tem de um dragão. Dragão não, um lobão. Seguindo aqui, interessante, passando aqui os desenvolvimentos, a gente percebe que existe uma coisa bem legal, que é, seguindo um pouco mais acima, a gente vai passar por um ponto até chegar aqui na Factorial Town, ou no caso a cidade, ou né, a cidade das fábricas. Aqui nós temos um primeiro ponto de entendimento narrativo. Onde aqui é uma indústria gigantesca, onde possui energia elétrica, então o Easy ele consegue ligar o seu notebook, muito bem, obrigado, além da internet, e com isso conseguir perceber algumas informações interessantes, e essas informações interessantes do sistema mágico da Digivolução, todas as runas, permite que, no caso, o Tentomon vire Kabuterimon. Então é legal aqui que, novamente, você percebe que existe alguns fatores humanos, como cabine telefônica, bondinho, placas, uma fábrica inteira, existem esses elementos humanos, mostrando que existe sim alguma conexão. Seja ela qual for, que até então não é explicado, estamos no início do anime ainda, mal começou o primeiro arco, mas você percebe que já existem essas conexões. Foram os humanos que criaram esse mundo, no caso, futuramente que a galera percebe que o Digimundo são sentimentos humanos misturados com informações digitais, daí surge a digievolução, os brasões e diversos outros elementos do sistema mágico proposto desse universo. Porém, aqui dentro dessa cidade fatorial, no caso, essa cidade meio que... Nossa, me fugiu. Essa cidade com indústrias faz com que crie já um foreshadowing, crie uma promessa que vai ser futuramente explicada por alguma coisa ou por alguém. Então aqui você começa a trazer promessas e conexões que
Primeiro, já foi jogado meio que por cima, existe uma relação humana, será que existe alguém, existe pai e tudo mais e tal? Mas não. Por quê? Porque à noite, quando acontece lá no olho do dragão, no lago, o Joey olha para cima e começa a procurar tanto constelações da região norte quanto da região sul e não encontra nenhuma delas, mostrando que eles não estão necessariamente no planeta Terra, mas existe sim relações com construções humanas. E essa lógica estabelecida começa a ganhar um pouco mais de esforço. Tanto que até então a floresta tropical, a praia, a floresta nativa, o próprio lago e agora a cidade, no caso fatorial, faz com que mostre um setup que vai ser explicado, desenvolvido depois que o Tai volta para o mundo real e depois eles, ao enfrentar ou começar o arco do Myotismon, eles voltam para o mundo real a partir de um portal / caminho do Digivice. Então você vê que existe sim uma conexão e uma percepção de um setup pré-estabelecido com função narrativa. Ah, mas Rafa, o resto não faz sentido. Faz pelo fato da lógica estabelecida. Porque da mesma forma que não faz sentido dentro de vários jogos, alguns cenários colocados um do lado do outro, mas pelo fato de que você vai ter um processador gigantescamente forte para fazer um mapa que renderize em tempo real com um tamanho gigantesco que é o planeta Terra? Não. Então, pela diminuição da quantidade de bases de dados, faz com que aconteça. Então, isso também é algo que justifica a ilha arquivo ser o início de tudo, ser pequena e ter todos esses biomas. Porque ela é o início, mas o processamento por detrás é bem menor. Então você vê que existe todas essas conexões que são interessantes. Então aí passando até chegando na Toyland, você percebe que tem todo um quesito de brinquedos. O que é? Brinquedos. Pula-pula e não sei o que lá, aí o chão é feito não sei o que é outro, aí tem dados, tem não sei o que, você vê. Então, no caso desse Toyland, o que é interessante? Estamos falando de crianças do fundamental, que querendo ou não, ainda gostam de brincar. Nossa, que eu tenho meus 34 anos e me divirto pra caramba com brinquedos. Eu comprei aqui, como vocês podem ver, um Gundam. Até tem um vídeo sobre isso. Então sim, nós gostamos de brinquedos. Cada um com o seu. Então aqui no fato da Toyland é interessante porque quem aparece ali primeiro? Mimi. A Mimi tem uma relação mais forte com esse ambiente, então aqui esse local serve para o desenvolvimento de personagem. Da mesma forma que durante na cidade industrial tinha um desenvolvimento do arco do Easy, onde aprofundava a importância narrativa dele, no caso aqui aprofunda narrativamente as relações da Mimi. Você entender como ela funciona, entender o princípio de seu pensamento. Da mesma forma que lá no lago tinha uma relação mais forte do TK e do Matt, e já existe uma explicação, eles são irmãos, mas sobrenomes diferentes, porque quando os pais separaram, cada um ficou com um. Então você percebe que os cenários também servem para justificar os personagens. E aqui, cada cenário meio que parece que foi construído para o desenvolvimento dos jogadores, ou no caso, desenvolvimento dos protagonistas. Tanto que cada Digimon, com o seu Digivice e o seu brasão, jogou para o mundo real e as crianças escolhidas, porque são os Digi-escolhidos, têm essa conexão. É como se fosse você com o seu anjo de guarda, caso você não acredite nessa parte, mas essa relação de um humano com um ser divino, um ser diferente, mas que há uma relação mútua gostosa. Pode ser tipo um pet? Pode ser tipo um pet, mas eu nunca vi, no caso, seu petzinho virando um fucking dragão, uma fênix gigantesca, um anjo aí que oblitera o mal. Porém, você pode criar sim essa relação também, que não tem problema nenhum. Já no
caso, quando a gente fala sobre a cidade do princípio, ou a cidade arquivo, ou no caso, a cidade do início de todas as coisas, né? A vila primária, né? Que tem toda a fase. Ela fica meio que... É onde acontece o nascimento dos digiovos, né? No caso, digitamas. Onde toda vez que um Digimon morre, ele não morre de verdade. Ele é absorvido pelo universo e ele volta as informações em um Digiovo, obviamente, às vezes com sua memória. Depende, aí o ciclo depende de cada uma das coisas. Porém, dentro dessa possibilidade, desse ciclo, existe o Elekimon que traz isso. E o que é legal? Esse cenário, no caso, esse trecho, ele foi encontrado pelo TK. Por quê? O TK, você vai descobrir futuramente que, primeiro, é o brasão da esperança. A esperança de um mundo melhor, de um renascimento, de um desenvolvimento. Então faz todo sentido ele estar naquele ponto. O segundo coisa interessante é que você sabe que o Patamon ele vai futuramente se tornar Angemon, como um anjo protetor. E no episódio que eles encontram, eles desafiam o Elekimon dentro de uma disputinha bem amigável, onde que no final o Patamon acaba ganhando, sendo ele futuramente o anjo protetor, porque ele venceu o protetor dos Digitamas, então ele acaba sendo aquele que vai meio que ser o protetor mor daquela região. E no caso, como a ilha, né, no caso, a cidade do princípio, ela está na base da montanha, que vai futuramente ter tanto a batalha contra o Devimon, quanto também a batalha contra os Mestres das Trevas, ali na base mostra o nascimento de um grande salvador, que tem como seu princípio a esperança. Então eu acho muito legal, porque aqui as diversas relações trazem diversos elementos que vão criando. Então, até pegando aqui a Montanha do Infinito, você percebe que ela está na região central, novamente deslocado um pouquinho mais assim, mas está na região central, porque ali acontece tanto o primeiro ponto de arco, que é todo mundo se unindo para vencer o Devimon, no caso, o Devimon, o grande antagonista desse primeiro arco. E depois, essa ilha, no caso, essa montanha, vai se tornar a Montanha Espiral, onde possui os Mestres das Trevas, o Metal Sidramon, representando a água, que você pega toda essa água que tem aí e vai criando lá, tanto que o Sidramon é um dos primeiros inimigos que eles enfrentam. Também tem, no caso, o Pinocchimon, que também faz referência, por ser um boneco meio brinquedo, às florestas, mas também a Toyland, que tem toda a parte. Nós temos o Mujindramon, que no final representa toda a parte fatorial, no caso, industrial da ilha. E o Piedmon, que no caso é o grande palhação das trevas, que representa todo o mal que existe a partir, por exemplo, das engrenagens pretas, que é um dos mecanismos que foi desenvolvida no primeiro arco. Então eu acho bem legal, porque o centro dos dois grandes arcos de desenvolvimento, dentro, no caso, do Digimundo, porque o primeiro grande arco acontece na Ilha Arquivo, eles vão para o continente, encontram o Mewtwo'smon, voltam para a cidade. Quando eles voltam no Digimundo, tá aí com o mundo todo de cabeça para baixo. Então, os grandes dois arcos que acontecem dentro do Digimundo tá a partir da Montanha do Infinito. Então, eu achei bem legal, porque todas essas propostas trazem diversos elementos, tem diversas outras regiões aqui que são abordadas tanto em jogos quanto em outros pontos. Porém, o que eu quis trazer aqui dentro dessa análise dessa ilha arquivo é para mostrar para vocês que você pode construir o seu world building com diversos princípios. E aqui o princípio maior é o princípio narrativo e de personagem. Um world building bem construído pode ser um world building que é a base da construção, ou ele pode ser o flavor da construção, não tem problema. Porque o mais importante aqui é estabelecer toda a lógica que tem aqui, onde você vai ambientar toda a coisa, criando todo o seu sistema mágico por cima, todo o desenvolvimento de relação de personagens, e cada um dos cenários vai explicando um pouco dessa lógica, além de criar profundidade de relação de personagens e diversos outros elementos.
Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo sobre arquivo. Obviamente ficou grandão, porque toda vez que eu faço reviews assim, eu fico empolgado demais com esse universo. Se vocês gostaram e chegaram até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários qual que é um outro elemento que vocês gostariam que eu analisasse, algum cenário, algum outro ponto. Vou falar de Dark Souls, agora o céu é o limite. Terças e quintas aí trazendo aí reviews gigantescos e percepções e análises criativas. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!